Bom, gente, boa noite para todo mundo. A nossa conversa aqui hoje vai ter um viés bem prático, né? A gente está aqui hoje com o Paulo Regis, da Receita Federal, com o Fábio, do Itaú, com a Shirley, da PM Bases, e estamos esperando ainda o Conrado, do Hospital Sírio-Libanês. E a ideia, gente, é que hoje a gente possa dedicar aí a próxima meia hora, uma hora, melhor dizendo, para compartilhar, né, com vocês como esse tema de agilidade tem sido inserido dentro dessas organizações, né, grandes organizações com grandes restrições, né, a princípio, sem a menor possibilidade de ser ágil, né? Então, a ideia é a gente ouvir um pouquinho dessas pessoas, que reflexões elas tiveram depois que participaram das iniciativas com a gente. Essas pessoas que vocês estão vendo aqui hoje participaram de diferentes iniciativas. O Paulo participou de um treinamento de Design Thinking, né, Paulo, com o pessoal da Receita Federal, e também do treinamento de Agilidade de Negócios, né? A Shirley participou do treinamento de Agilidade de Negócios, o Fábio fez uma mentoria. Então, a ideia é a gente trocar informações aqui bem práticas, né, de como que esses novos conhecimentos, essas reflexões têm sido levados para o mundo corporativo. Não necessariamente a gente precisa compartilhar grandes ações, grandes iniciativas, mas muitas vezes pequenos passos, né, que foram dados e que podem ajudar vocês que estão nos ouvindo a também dar esses primeiros passos, né? Então, oi, Valéria. Olá, gente, boa noite. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia. A Valéria também, gente, eu esqueci de comentar o nome dela. A Valéria é Agile Coach na Cielo, e também participou do nosso treinamento de agilidade de negócios. Então, a gente vai fazer um bate-papo bem descontraído, fiquem totalmente à vontade para fazer perguntas, para participar também da conversa. A ideia é que a gente possa ajudá-los, né? Ajudar quem está iniciando, ajudar quem já está há mais tempo em qualquer iniciativa, para destravar, né, qualquer empecilho que vocês estejam encontrando aí no caminho de vocês. Vamos lá. Eu vou só pedir para quem não estiver no mudo, isso, obrigada, colocar no mudo aí, que tinha um barulhinho aí no background. Bom, gente, então, vamos lá. Eu vou começar fazendo algumas perguntinhas aqui para o Paulo Regis, para o Fábio e para a Shirley. Eu vou começar pela conexão mais recente com a SET, né, que foi a Shirley. A Shirley, eu acho que aqui do grupo, foi a última, né, a participar de uma iniciativa da SET. Foi uma jornada muito especial para a gente, né, essa jornada com a Shirley. Trouxe aí no final do processo uma emoção, né, Shirley, uma emoção especial, e eu queria que a Shirley compartilhasse com vocês um pouco dessa vivência, né? Como é que foi isso? Qual era a sua expectativa inicial, Shirley? Que novas reflexões você colheu, né? E de que forma isso, se é que já está ajudando você, de que forma que isso está ajudando você aí na sua vida, na esfera profissional? Boa noite a todos, Tati, obrigada pela oportunidade. E o que eu posso compartilhar com vocês é algo que é uma jornada que ela começa muito comum, provavelmente, aos que estão aqui presentes. Aquela jornada em que a gente busca uma capacitação, buscando assim uma conexão muito técnica, um direcionamento que possa, né, somar ao nosso, eu sempre falo esse termo, nosso cinto de utilidades profissionais, né, em que a gente possa ali laçar e desenvolver melhor os nossos clientes, né? Soluções para os nossos clientes. E isso num caráter muito profissional, sempre foi assim, meu ambiente é muito técnico. Durante muitos anos fui gestora de projetos no ambiente da gestão de energia, ainda atuo de maneira mais tímida, mas foi bastante nesse viés, e hoje eu sou head de projetos na PM Bases, em que tem uma carteira um pouco mais ampla de diversidade de negócios no setor de atuação. Então, estava muito focada no que aconteceria, mas
meu íntimo, eu sou uma pessoa muito preocupada, principalmente com tudo que a gente vem caminhando nesses tempos, com o ser humano que está do outro lado a receber as soluções. E o treinamento que a gente fez, eu não tenho coragem de chamar de treinamento, me parece que limita muito a experiência de viver o que é agilidade nos negócios, em que, apesar de ter realmente trazido a construção de novas percepções técnicas para o meu trabalho, mas também ela me trouxe percepções novas de como eu posso desenvolver melhor o meu trabalho técnico a partir da percepção da pessoa que está recebendo esse trabalho técnico. O que isso vem a modificar? Nós que somos consultores, né, e facilitadores, a gente não necessariamente traz a pessoa no protagonismo da construção da solução, do entendimento das hipóteses daquilo que está sendo avaliado. A nossa postura, normalmente, ela é moldada para que a gente olhe para aquela situação e produza uma resposta, né? E a agilidade de negócios, ela te traz uma nova percepção que você pode até resultar nisso, em olhar a situação e propor uma solução, mas através de um protagonismo que agora é dado também às pessoas que estão envolvidas nessa situação, problema que precisa ser melhorada, buscando uma melhoria do coletivo refletindo no negócio. Então, trazer essa construção, a gente, então, vive uma jornada em que a gente traz essa melhor percepção da pessoa que está na construção dessa solução, então as pessoas são melhor ouvidas, essas pessoas também são desconstruídas a perceber que a resposta não está na superfície, então a gente faz uma análise mais profunda sobre o que pode estar acontecendo, então as respostas de fora, elas são uma casca, então a gente começa a convidar essas pessoas a avaliar com um pouco mais de profundidade o contexto, e o contexto também é avaliado de uma maneira mais profunda, mais construtiva. E o que isso resulta? As possíveis soluções, a Tati ficando feliz porque eu falei possíveis, as possíveis soluções que a gente, então, vai ter para esse problema ou situação que está sendo a nós proposto, a tendência é que sejam respostas de mais longo prazo, e não apenas aquele sopro que parece que é a solução para os nossos clientes ou para a nossa equipe, quando, na verdade, não é. Então, eu destacaria essa questão de pessoas, contextos, numa visão orgânica e construtiva, mas eu não poderia deixar de falar que também foi muito surpreendente a conversão, e aí eu dando já spoiler, da gente poder, então, parar de dizer sobre você vai utilizar esta ou aquela ferramenta, como se todos nós fôssemos crianças brincando daquele jogo de encaixar pecinhas, né? O quadradinho no quadradinho, o triângulo no triângulo, e de repente a gente pudesse perceber a beleza de construir múltiplas soluções através da imensa biblioteca de práticas que a gente tem hoje no mercado. Então, não é só A e nem só B, é começar a estudar este cliente, estudar essa equipe, esse contexto, e trazer soluções combinadas que a gente tem através da biblioteca de práticas. Então, de imediato, o que eu posso dizer é que eu, até então, desde essa jornada com a SET, nós da PM Bases temos nos beneficiado em levar essas novas formas de construir junto aos nossos clientes e tem trazido resultados interessantes. A gente já percebe pela reação das pessoas durante as nossas mentorias a satisfação de começar a viver essa construção coletiva, essa desconstrução de que tem que ser só um tipo de, ainda que seja híbrido, né? Mas buscar o melhor de tudo para construir uma solução para essas pessoas. Legal. Então, de imediato, tem um insight.
Obrigada, Shirley, muito legal. Conrado, boa noite. Aguinha eu tenho aqui. Boa noite. Eu busco lá para você. Tudo bem. Tá. Gente, tem alguém aí que não está no mudo e está tendo um barulhinho aí no fundo. Então, quem entrou aqui? Isso, obrigada. Bom, obrigada, Shirley, mais uma vez. Paulo, eu vou passar a bola agora para você, porque a Shirley trouxe algumas mensagens que me lembraram aí as nossas primeiras conversas lá antes do treinamento de Design Thinking na Receita Federal, né? E uma coisa que eu lembro bem, que causou uma certa ansiedade nas pessoas, né, nas nossas conversas prévias ao treinamento, foi, poxa, será que isso, né, será que essa dinâmica, ela vai se adequar para a gente? A gente vive num ambiente extremamente restritivo, né, setor público, né, com uma série de restrições que não está longe de ser uma startup, né, onde o movimento de agilidade começou. E aí eu queria que você compartilhasse aí a sua experiência pessoal e o que você vivenciou depois, né, da experiência lá dentro da Receita Federal. De que forma, se é que você acha, né, que isso pode ter beneficiado o contexto de vocês de alguma forma, de que forma você acredita que aquela experiência, né, e o que você experimentou, que eu sei que vocês já experimentaram depois do treinamento, algumas iniciativas lá dentro da Receita, que reflexões isso trouxe para vocês? Assim, e você já consegue apontar algum benefício para as pessoas e para o contexto em si? Oi, gente, boa noite, então. Tati, obrigado aí pelo convite, né? Pelo desafio aí de falar sobre esse assunto aqui no meio de tantos especialistas, né? E a gente aí no comecinho, nos primeiros passos, né? Mas eu acho que faz parte, né? Representando o serviço público. Bom, o contexto, né, em que a gente começou e a gente fez o contato com a SET, bom, a Receita Federal é um órgão muito legalista, burocrático, né, pela matéria em que trabalha, né, são os dados econômicos, são, né, cobranças de tributos, então a gente um extremo formalismo e legalismo nas suas, né, nas suas operações. Mas, graças a Deus, assim, a gente sempre foi um órgão bastante inovador, né? Assim, na parte de serviços, de tecnologia. Isso está, digamos, no nosso DNA, né? Mas ainda ali, sem uma integração, sem uma organização disso. São esporádicos, dependendo de determinadas áreas ou de pessoas, né? E de uns dois anos para cá, a gente teve a constituição formal de uma área, né, de inovação, dentro do novo ciclo do nosso planejamento estratégico, também com a inovação como um processo de trabalho, né, e tudo mais. E eu, no momento, estou à frente do setor de planejamento, aqui na terceira região fiscal, né, sediada em Fortaleza, que abrange os estados do Ceará, Piauí e Maranhão, né, que são as regiões em que são divididas a receita. Então, a gente, dentro dessa esteira, olha, a gente precisa se organizar, a gente precisa desenvolver a cultura de inovação, isso está a cargo, né, desses setores de planejamento. A gente foi em busca, né, disso. O que é que a gente pode trazer aqui para a nossa equipe, para os nossos colegas aqui, que há de novo aí, né? E sempre que a gente vai aí, métodos ágeis, metodologias ágeis, né, eu confesso que eu descobri o que era de fato, né, nesses contatos aí com a Tati, né? Sempre me via à cabeça só a questão do Scrum, do Kanban, achava que era só aquelas ferramentas ali, e aí é onde a Tati trouxe aí, né? Eu ficava em dúvida, será que isso se aplica aos nossos processos de trabalho, né? Aqueles que não são da área de TI ou muito assim mais operacionais, eu tinha essa dúvida, né? E aí foi ao iniciarmos a nossa jornada aqui, né? Que iniciamos inicialmente com uma oficina de design thinking aqui para um grupo, né, de gestores aqui da nossa região, e a gente então
mergulhou, né, no que realmente significa aí ter uma mentalidade ágil, né, que isso vai muito mais além do que o simples método, a ferramenta de operação de um determinado projeto, né? Então, nessa primeira experiência, eu acho que a Shirley comentou um pouco do deslumbre emocional que a gente tem ao fazer parte de uma jornada de design thinking, de mergulho nas necessidades, nas jornadas dos nossos usuários, que são os nossos cidadãos contribuintes, né? E ficou muito claro que nos nossos projetos inovadores a gente sempre buscou muita eficiência, o melhor, mas essa virada de chave de realmente se colocar de fato naquilo que o usuário, que o cidadão quer e onde é a principal necessidade dele, isso é uma descoberta realmente impactante, né? Até me estranha falar impactante porque ela é tão óbvia, né? Ela é tão lógica. Isso que a gente descobrir ser impactante, como é que não era assim desde sempre, né? Então, a gente teve essa primeira oficina com algumas áreas, né, onde a gente, previamente, junto com a Tatiana, a gente levantou alguns problemas principais que pudessem ser trabalhados nas equipes, na oficina, e foi fantástico, né? Foi uma experiência onde, ao final, os depoimentos de realmente de encantamento, poxa, deve ser assim sempre, deve ser assim que a gente deve trabalhar, né? Depois eu tive a oportunidade já numa atitude já ousada, né, de conduzir uma outra oficina para uma outra área de atendimento, já dentro de um processo de início de um planejamento para 2022. Então, a gente antes fazia esse mergulho para que essa área pudesse facilitar a identificação de propostas de trabalho para 2022. Foi também outro momento assim onde todos, poxa, como não fazer sempre por aí, né? Me encanta muito. E, Tati, agora a gente está aí para dar continuidade, né? Quando a gente participei do negócios ágeis, né? Que é a outra fase, outra etapa da jornada da SET, ficou mais claro ainda como tem mais coisas, né? Que, na verdade, a gente tem que ir lá na base, né? A gente tem que mudar realmente a cultura, o modo de olhar, o modo de tentar descobrir os problemas, o modo de ver os cenários, né? Então, tem um longo caminho aí para a gente percorrer. Legal, Paulo, muito bom. É muito legal assim ouvir a fala de vocês, e para a gente é muito gratificante, né? Esse impacto mesmo, né? E essa reflexão que a gente sabe que traz, né, para as pessoas, né? Então, quando elas começam a perceber e tirar o peso, né? Eu falo que a jornada com a Shirley foi bem emocionante, né? Tanto para ela como para mim, e essa mesma emoção ela se repetiu com algumas pessoas, né? Quando a gente percebe que as pessoas tiram aquele peso, né? Diz, poxa, eu não tenho que dar a solução, né? Eu não sou responsável por ter todas as respostas, porque é impossível ter todas as respostas, né? Então, eu acho que, assim, na minha visão, esse é o grande prazer que eu tenho no treinamento, sabe? Quando termina as iniciativas, é quando as pessoas se sentem aliviadas, sabe? Assim, quando elas dizem, olha, a agilidade de negócios parte do princípio que a gente tem que abrir espaço para as pessoas manifestarem seus problemas, né? Para as pessoas trazerem suas questões, para, a partir daí, a gente entender que padrões indesejados estão acontecendo naquele contexto para a gente fazer alguma coisa a respeito, né? Então, ao contrário do que se normalmente pensa, né, que a agilidade de negócios é um modelo pronto a ser aplicado, não tem modelo pronto a ser aplicado, né? A gente abre espaço para as pessoas se manifestarem e a gente facilita essa jornada de descoberta, até que elas possam tomar decisões conscientes sobre o que fazer, sobre o que possa ajudá-las. Então, eu não preciso falar para vocês, né, que eu sou totalmente apaixonada por isso, né, porque faz total sentido
a gente trabalhar dessa forma quando a gente tem problemas que são humanos, que as relações fazem parte deles, né? E que a gente não pode simplesmente encaixotar isso dentro de um modelo pronto, dentro de um framework pronto, né? E aí, Valéria, eu vou agora passar para você, porque eu vi que a sua carinha, os seus olhinhos brilharam, né? Quando a Valéria foi uma pessoa, quando ela me procurou, né? Só abrindo aqui uma introdução para o que ela vai compartilhar. Quando ela me procurou, ela estava num momento de angústia, né, muito grande, assim, poxa, Tati, eu já fiz pós-graduação, não sei que você fez, pós-graduação em agilidade de negócio. Quando eu cheguei lá, o que eu aprendi foram práticas de agilidade, tudo que eu já sabia. E, assim, a minha satisfação com a Valéria foi de ver ela chegar ao final da jornada e ela ter encontrado o que ela buscou. Então, Valéria, não vou mais me antecipar, né, o que você tem para compartilhar aí com as pessoas, vou deixar para você. Oi, gente, boa noite. Realmente, quando eu cheguei na Tati, eu já estava assim, no nível de que eu achava que nada mais ia preencher esse vazio de negócios que eu estava buscando. Eu já vinha de uma jornada de uns 2 anos atrás de conhecimento, para eu conseguir trabalhar com agilidade fora de tecnologia. Eu sou de tecnologia, me formei em tecnologia, hoje eu estou atuando na área de pessoas, mas eu trabalhei a minha vida toda com tecnologia e eu tinha essa ânsia, esse desejo de expandir, de sair. Então, eu comecei a buscar bastante conhecimento, muita leitura, muito curso, enfim, fiz até uma pós-graduação acreditando que esse era o caminho. E eu fiquei um pouco frustrada no meio dessa jornada, porque muito do que eu vinha aprendendo trazia, assim, muitas práticas, sabe o cinto do Batman? Aquela caixinha de ferramentas, tem muita ferramenta, e claro, assim, todas as vezes que eu estudei, por mais que fosse algo que eu já conhecia, você acaba aprendendo uma coisa, você aprende uma coisa ou outra, não tem como não aprender, nem que seja um olhar diferente do seu. Então, assim, sim, eu vinha aprendendo muito, mas eu não estava aprendendo exatamente aquilo que eu estava procurando, que é negócio, que era agilidade no negócio, né? As práticas, que ótimo, vai ser bom, mas eu quero um pouco mais. Então, quando eu cheguei na Tati, eu estava até um pouco desacreditada, eu falei isso para ela, né? Falei, olha, não sei se é isso que vai dar, deixa eu te contar já a minha expectativa, o que eu já tenho feito, e eu quero saber, você acha que faz sentido, né? Eu na verdade, até fazer uma mentoria contigo, né, Tati? Aí eu falei, será que faz sentido a mentoria ou faz sentido? Aí você conversou comigo, foi me orientando, e falei, não, tá bom, vou fazer o treinamento de agilidade de negócios. Cara, foi assim, um achado de verdade, e eu vou até depois trazer como que isso mexeu na minha vida profissional, mas foi um achado porque, assim, conforme a gente foi fazendo as aulas, eu fui identificando que quando a gente fala de agilidade de negócios, é mais sobre o que está emergindo das pessoas do que a prática que eu estou usando, parecia que era a pecinha que faltava no quebra-cabeça, porque alguma coisa não encaixava. Então, eu fui começando a entender aquilo e as aulas foram passando e eu falei, gente, é isso. Não é só a solução que a gente está trazendo, não é só os problemas, porque assim, saber que a gente precisa focar no problema, um curso que você fizer aí de qualquer Discovery, você vai saber que é isso que você tem que fazer. Mas a fala da Tati e os exercícios que a gente fez, principalmente aqueles de SenseMake, de você ver a coisa emergindo das pessoas, saindo das pessoas, aquilo fez tanto sentido que eu falei, eu preciso ver como é que isso vai funcionar na minha vida real. Então, assim, o curso para mim foi um divisor de águas. Por quê? A partir dali eu comecei as pecinhas se encaixaram e eu comecei a enxergar diferente como eu vinha trabalhando, né? Eu já tinha uma postura muito assim de pensar no valor que eu estou gerando, eu já tinha muito essa postura, sabe? Independente da prática que eu estou fazendo, que valor que eu estou gerando, mas eu trouxe uma postura muito mais de ouvinte, que eu acho que era uma falha, algo que eu precisava trabalhar realmente, né? Eu achava que eu sabia ouvir, eu achava. E nesse trabalho, inclusive, eu acabei mudando a diária, né? A partir daí, eu já não trabalho mais na TI, eu estou trabalhando agora no time de gente, aqui na Cielo. E aí, no time de gente, eu tive a oportunidade de fazer algumas experimentações em relação ao SenseMake, mas eu não fiz 100%, Tati, de tudo que faz no curso. Eu fui fazendo assim, experimentando. E como que eu fui fazendo isso?
eu fui conversando muito mais com as pessoas. Eu peguei um produto no RH, e assim, vou dizer que o desafio de estar no RH é muito grande para mim, porque eu não conheço ainda o negócio de RH, então eu estou aprendendo sobre esse negócio. Mas eu peguei um produto para poder trabalhar com ele, e eu falei, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer com isso para eu melhorar? Como que eu melhoro isso? Como que eu melhoro a eficácia e eficiência disso? O que as pessoas estão falando disso? Quem usa isso? O que eles acham? Então, eu comecei meio que um trabalho de hacker, assim, sabe? Eu fui conversando com as pessoas, literalmente, chamando para tomar um café, sem falar o que eu estava fazendo. Eu fui só falando, meu, você viu? Como é que você acha? Como é que você faz isso daí? Você entende? Então, eu fui tendo esses bate-papo com algumas pessoas e já fui identificando algumas coisas que você só consegue extrair nessas conversas. Você não consegue extrair numa reunião formal falando, vai, vem aqui, me fala qual que é a tua dor. Às vezes você precisa de um café. Isso foi tão rico, que aí eu consegui já extrair bastante coisas. Junto com o restante do time, que eu acabei formando um time aqui também no RH. Junto com esse time, eu falei, tá bom, agora que a gente já tem um pouquinho de insumo, vamos fazer mais formal. Então, vamos chamar as pessoas agora para conversar e falar, olha, a gente já sabe que isso aqui dói. A gente já sabe que está acontecendo isso, mas vamos trazer mais, vamos aprofundar. Então, fui fazendo esse trabalho de, primeiro de tudo, conversar e ouvir bastante, sabe? Isso foi um diferencial tão grande. Por quê? Ao final de 3 meses, onde a gente estava implantando todas as melhorias que a gente identificou com essas conversas, com esses bate-papos, fui apresentar para as pessoas as melhorias que foram feitas, e assim, o resultado, o feedback foi assim, meu Deus, alguém olhou para isso. Então, eu achei de um valor muito grande, eu fico até meio emocionada, porque assim, quando a gente trabalha com agilidade, o que a gente mais quer é ver a coisa fluindo de maneira leve e eficiente e eficaz, né? Eu estou fazendo a coisa certa, eu estou fazendo do jeitinho certo e as pessoas estão vendo que isso funciona. Então, quando eu, no feedback, falando, nossa, vocês resolveram isso, caramba, isso aqui está doendo há 2 anos e todo mundo sabia, ninguém olhou para ele, porque todo mundo sabia no café. Então, assim, esse olhar que as pessoas tinham, mas todo mundo sabia que isso era ruim, todo mundo sabia no café, mas não tinha uma questão de você trabalhar isso. Então, são atitudes que eu posso ter feito pós-graduação, posso ter feito 20 cursos, que eu ainda não tinha tido essa viradinha de chave, sabe? Então, foi um grande diferencial para mim ter esse olhar, né? Claro que tem muito mais coisa no treinamento, mas eu acho que para mim isso foi muito disruptivo e ver o resultado que isso gerou, o fato dessas conversas, de ver o que a Tati, você falava bastante essa palavra no treinamento, né? O que está emergindo, isso ficou muito gravado na minha cabeça. E hoje eu fico procurando isso, o que está emergindo, o que é natural e está saindo das pessoas sem necessariamente uma formalização. Isso tem gerado bastante resultado e agora a gente está passando por um passo 2 aqui, já ainda nessa mesma pegada de ouvir, de tomar um café, de ver o que está saindo dali. E que nos planos, talvez fazer ali um sense make mais completinho. Eu não fiz o completinho, né? Mas fazer um mais completinho e ver o que isso vai gerar de resultado também. Muito legal, Valéria. Olha, fantástico. Eu estou muito feliz com isso que você está compartilhando aqui. E, gente, é tão bacana isso que a Valéria compartilhou, né? Porque a gente tem, às vezes, a falsa ideia, né, de que começar a experimentar alguma coisa, a gente precisa estar totalmente pronto, a gente precisa fazer isso de uma forma muito formalizada, né? E eu comentei muito, né? Em todas as turmas do treinamento eu comento isso, né? Do tanto que as conversas do cafezinho são ricas. Elas são ricas porque elas são espontâneas, porque elas não vêm com a estrutura de agenda, de expectativa das reuniões formais. Então, ali emerge muita coisa, né? Ali você consegue extrair muita verdade sobre o que está acontecendo no contexto das organizações. E para a gente resolver problemas contextuais, a gente precisa da verdade, a gente precisa saber o que está acontecendo de verdade. E a gente só faz isso, só consegue isso, melhor dizendo, se a gente tem uma atenção para a escuta.
se a gente não se antecipa para dar solução, né? A gente vê muitas pessoas que trabalham com agilidade, muitas vezes muito bem intencionadas, mas que querem antecipar a solução, né? Porque tem um conhecimento muito vasto das práticas, né? Então, poxa, vamos aplicar essa prática para resolver isso, quando o problema ainda está obscuro, né? Então, eu costumo dizer que o agilista, ele deveria se assemelhar muito com o paleontólogo, né? Aquele que vai escavar, aquele que vai tentar descobrir primeiro o que está acontecendo, né? E a ferramenta desse paleontólogo é o diálogo, é a conversa, é a escuta, né? Você proporcionar o favorecimento da conexão de diferentes perspectivas das pessoas. Gente, é fantástico o que a gente descobre e o que é possível a gente fazer dentro das organizações quando a gente abre espaço para isso. Às vezes, a gente consegue ajudar a resolver problemas que se perpetuam por anos e anos e que não são resolvidos porque simplesmente as pessoas não se conectaram para falar sobre aquilo, porque simplesmente ninguém abriu espaço, como a Valéria abriu na empresa dela, para que aquilo se conectasse e fosse resolvido. Então, são coisas simples. A gente só precisa fugir um pouco desse modelo mental que a gente tem de querer antecipar a solução, né? De querer empurrar algo de novo, porque aquilo é a novidade do momento. É simplesmente abrir espaço para as pessoas, para elas trazerem os problemas em primeiro lugar. Só com essa atitude a gente já consegue ajudar bastante. Gente, eu vou deixar você por último, Conrado, de propósito, porque você aqui é o que tem a conexão mais antiga comigo, né? Então, o Conrado, gente, vou até dar um spoiler aqui, né? Antecipar um pouco, mas o Conrado, a gente trabalhou junto na época da IBM, né? O Conrado me conheceu num treinamento que ele foi fazer comigo na IBM. Depois da IBM, eu já fui para a Everest, levei o Conrado para a Everest comigo e eu não largo mais, né? Hoje a gente continua conectado aí através de qualquer coisa que seja, a gente está sempre em contato. Mas vou deixar você para o final, Conrado. Eu vou pedir para o Fábio agora, né, compartilhar um pouquinho da experiência dele, porque o Fábio teve uma experiência diferente com a gente, né? O Fábio, ele foi meu mentorado, né? A gente viveu uma jornada de mentora e mentorado. Não foi um treinamento, né? Nem de design thinking, nem de entrega ágil, nem de agilidade de negócios, foi uma mentoria, né? Então, Fábio, eu também não vou me antecipar, e eu vou deixar você livre aí para compartilhar o que você achar, né, que você viveu, que foi de relevante, ou durante a jornada, ou depois da jornada, as pessoas que estão aqui ouvindo a gente. Perfeito, Tati. Boa noite, pessoal. Primeiramente, queria agradecer o convite, Tati. E para mim é um prazer compartilhar, tá? Porque o resultado, né, dessa mentoria que eu fiz com a Sete e fiz com a Tatiana aqui, ele foi mais na minha vida, né? Então, assim, não só a parte profissional, mas a parte pessoal também, porque a gente acabou entrando durante as conversas em algumas questões pessoais, enfim. Foi muito interessante que trouxe resultados além de só para a empresa ou só para os clientes da empresa que eu trabalho, enfim, acabou trazendo um impacto para a minha carreira e para a minha vida pessoal também. Então, acho que eu estava num momento bem parecido, quando a Valéria ia contando aqui, eu falei, nossa, tem muita coisa parecida, né, que ela está trazendo da história dela. Eu sou de tecnologia, né, sou formado em tecnologia, atuo na área há mais de 10 anos, e eu vim também ali de uma jornada de gestão de projetos, que a Shirley comentou um pouco, né, então tive uma experiência com isso, e aí em algum momento a agilidade entrou na minha vida ali por volta de 2018, né. Quando isso aconteceu, eu fiquei nessa situação também, Valéria, de eu preciso buscar conhecimento, eu tenho que investir nisso, vou fazer cursos, e aí foi, né? Eu comecei a fazer os treinamentos, os cursos, tirei mais de 10 certificações da área, e curso daquilo, não sei o quê. E então eu estava com o meu cinturão do Batman, como vocês comentaram, bem preparado, né? Mas faltava um pouco disso, de como eu coloco isso em prática e de como eu tenho paciência com isso, né? Então tinha uma questão pessoal aqui, eu acho que o Edu, que está aqui, o Eduardo Libana, trabalhou comigo em algumas empresas, viu que passei por algumas dificuldades ali de colocar em prática todo o conhecimento que eu tinha e também um pouco de paciência, né, de aguardar os resultados.
E aí eu tinha essa situação na minha carreira que estava acontecendo, que, enfim, estava um pouco impaciente, tinha muito conhecimento, mas pouca abertura nas empresas pelas quais eu passei de colocar aquilo em prática. E aí, quando eu trouxe essa situação para a Tati, ela me colocou para pensar em alguns pontos aqui, né? Então, acho que a mentoria foi muito legal, porque ela me trouxe autoconhecimento, eu tive a oportunidade de entender mais sobre o Fábio, sobre o que estava acontecendo no presente, na minha carreira, e mais do que olhar para o presente, para os problemas que existiam ali, traçar planos para mudar isso no futuro, né? Então, quem o Fábio quer ser no futuro? Qual profissional que o Fábio quer ser? Onde o Fábio quer morar? Enfim, várias reflexões surgiram, assim, da minha vida pessoal, foi misturando um pouco ali profissional com pessoal, mas eu consegui convergir em algumas ações, né, de carreira, principalmente, e colocar um pouco das práticas que eu estudei tanto, todo aquele conhecimento teórico, colocar em prática. Então, como a Tati comentou, quando procurei a Tati, eu tinha acabado de entrar no Banco Itaú, trabalho lá, né, e eu estava no papel ali de team lead, e pretendia, em algum momento dentro da minha carreira, me tornar um Agile Coach, trabalhar na transformação do banco, que é uma operação gigantesca de Agile Coaches que estão atuando nessa transformação do banco, o maior banco da América Latina, e eu tinha muita vontade de participar desse time de transformação, e com a ajuda aqui da mentoria eu consegui, né, sair do outro lado, ou seja, consegui mostrar o valor da agilidade na área que eu estava atuando, e hoje eu atuo como Agile Coach nesse time de transformação. Então, assim, para mim, foi um divisor de águas, porque eu consegui realmente sair ali da teoria e colocar as coisas em prática. Então, foi principalmente esse ponto que eu mais gostei na mentoria. Legal, Fábio. Bacana. Muito bom, gente. Conrado, sua vez. Não vou fazer nenhuma introdução, porque é desnecessário, né, Conrado? Eu acho que, assim, a nossa jornada, eu tenho certeza que você tem tem coisas, né, que tem aí em mente que eu acho que são relevantes, né, para compartilhar com as pessoas sobre o que de fato importa, né, o que de fato é relevante, né, nessa jornada de agilidade, nessa forma de ajudar organizações. Então, acho que fica à vontade aí para compartilhar o que você quiser. Ô, louco, Tati, não tem nenhuma deixa para mim, nada? Não. Bom, acho, assim, quando a gente fala de agilidade, né, acho que vocês trouxeram isso, a Valéria trouxe bastante isso na fala dela, né, o Fábio também, o Paulo falou dessa questão de experimentação, né, essa coisa, a Shirley, desculpa, Shirley, acabei entrando ali, tive um contratempo aí, acabei pegando um finzinho, então, a gente fala muito sobre pessoas, né, então, acho que às vezes parece um tema tão óbvio, né? A gente algumas coisas, né? Parece como o Paulo colocou, né? Algumas coisas parecem tão óbvias que parece que não é possível que seja aquilo, né? Fala, cara, não é possível que seja só isso, né? É só a gente realmente se conversar que resolve. Então, acho que a gente foi educado no modelo de gestão durante tanto tempo, né? E a quinta disciplina, né, no livro A Quinta Disciplina, ele fala bastante sobre isso também. Acho que a gente foi educado no modelo de ter que ter respostas, né? Quem não tem resposta na escola não passa de ano, né? Se você não fizer a tarefa da maneira que ela foi proposta, né? Se você não fizer o desenho do coelho como um coelho, você não passa de ano. E ouvindo agora, vou fazer umas digressões aqui, tá? Mas ouvindo sobre a semana de 22, tenho ouvido o pessoal falar muito sobre isso, né? Que era aquela quebra daquele padrão de arte da beleza que tinha, enfim. Remetendo a essa coisa que eu falei do coelho, do desenho do coelho, se você não fizer da maneira correta, você não tira nota, né? Enfim. Então a gente foi tão treinado a isso, né? O nosso modelo de gestão foi tão treinado também a isso, de que o gestor tem a resposta, é o gestor que sabe o que fazer, né? E acho que eu comentei com você durante muitas vezes, né, Tati? Eu lembro desde o primeiro treinamento ali que você falou para mim sobre o que era o Scrum. Eu falei, gente, né, assim, faz tanto sentido
em tudo isso, né? Parece que a gente carrega isso dentro da gente, e a gente precisa guardar isso num lugar, porque não é isso que é gestão, né? Parece que não é isso que funciona, que quando a coisa vem, você fala, bom, é exatamente isso, é trazer o time, né? O papel do gestor, ele passa a um outro local, né? Ele não é mais a pessoa que tem a resposta, né? Ele é a pessoa que, na verdade, habilita o time a aprender e trazer essa resposta. A gente está num momento da nossa transformação lá no hospital, e isso fica muito claro, né? Assim, eu tenho tido conversas frequentes com os executivos ali do hospital, e me surpreende quando eles falam assim, a gente não sabe qual é o caminho, tá? Não está claro para a gente quer descobrir isso. Eu sei que tem um caminho e a gente quer encontrar ele. Isso dá uma tranquilidade maior, assim, lógico, né? Isso vem com uma responsabilidade muito grande, mas também dá uma tranquilidade muito boa de falar, cara, é isso, é por aqui que a gente vai chegar em um lugar melhor, né? Então, a agilidade, ela tem vindo muito com esse papel, e o nosso desafio é efetivamente entender isso. A gente não está falando mais de uma coisa linear, né? Não é uma operação simples, ou por mais que ela não seja tão simples, ela não tem passos tão bem marcados. A gente quer encontrar soluções que vão funcionar para resolver um problema que até então a gente não tem um caminho traçado. Então, a gente habilitar os times a fazer isso, a gente habilitar os gestores a entender esse novo papel deles, né? Como líderes ali, de fomentar o time nessa busca e permitir o time esse aprendizado. E um outro ponto também é a gente entender que esse aprendizado não é simplesmente, a gente vai aprender um monte de coisa. Não, eu preciso aprender coisas que estão me levando em uma direção. É o aprendizado validado que a startup enxuta propõe, né? Enfim, são algumas das coisas que me vêm à cabeça aqui, Tati. Acho que esse novo modelo de gestão, esse novo modelo de operação que a gente precisa ter, esse novo modelo até de time, né? Assim, não é fácil para o time também lidar com esse cenário, né? Eu estava conversando hoje também com um colega ali, ele falando de um profissional do time dele que escolheu sair, né, da área porque ele estava buscando uma zona de conforto onde ele falou, cara, eu quero ter o conhecimento aqui para poder ter resposta. Esse cenário de não saber o que tem pela frente e ter que fazer isso, de buscar isso, assusta também, né? A gente é uma coisa que não é certa, não é confortável você estar nessa posição. Mas acho que a agilidade ajuda a gente a fazer isso também, né? A saber exatamente como estar desconfortável nesse cenário, e eu não sei para onde eu estou indo, né? Ou melhor, eu sei para onde eu estou indo, mas eu não sei por qual caminho eu vou fazer isso. Eu acho que o ágil, nesse cenário mais completo aqui de Business Agility, ajuda a gente a caminhar nesse sentido. Algumas coisas também que eu entendi melhor aqui com você no treinamento ali de Business Agility, eu devia ter separado uma garrafa d'água para mim aqui, porque depois começa a falar coisa de... Mas desculpa, nessa conversa nossa de Business Agility também, algumas coisas que me abriram muito uma visão é o nosso cenário com parceiros. A gente tem empresas parceiras atuando com a gente, e a maneira que eu lido com elas é importante, né? Eu estava conversando com... Desculpa, gente. Eu estava conversando ele trabalhou com a gente no banco, né? Ele foi para uma empresa parceira, e aí ele falou, Conrado, se eu tivesse a transparência que eu tenho com vocês, se eu pudesse ter no outro cliente, cara, a gente estava muito mais longe, né? Ele falou, eu não consigo, eu não posso ter essa transparência que eu tenho com vocês no outro cliente. Eu falei, cara, traz ele para conversar com a gente, vamos falar um pouco sobre isso, porque assim, se você é meu parceiro e eu não confio em você, o que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu te trouxe como um parceiro para mim? Eu preciso ter essa confiança.
E isso está ali, né? A parte do parceiro, como que a gente atua, né? O parceiro ele tem que me habilitar a ser mais ágil. A gente tem um cenário onde eu tenho um outro parceiro que o modelo dele, infelizmente, não me habilita nem um pouco a ser ágil, é uma grande dor, porque eu falo, cara, eu quero colocar o meu cliente no centro e você me fala que daqui 3 meses você vai me conseguir me dar uma resposta, se você vai atuar nesse ponto que eu te pedi, enfim. Então, esse modelo de contratação também dos parceiros, ele é muito importante, né? E isso foi uma coisa também que deu uma abertura para mim aqui de falar, não, peraí, né? Eu preciso lidar diferente. A gente falava muito do modelo cliente-fornecedor, né? A gente que é consultor, e aí a Shirley também tem essa realidade, né? A gente está acostumado do cliente vir e falar assim, cara, sexta-feira eu quero isso aqui para segunda e pega fogo aí, se vira e tal. E não é isso que a gente tem que ter, né? Legal. Acho que é um Muito pouco bom, do que eu... Conrado. Eu acho que você trouxe algumas coisas interessantes, Conrado. Eu vou pontuar 2 coisas, né, que você falou que eu acho que são bem interessantes. A primeira é essa coisa que você falou do desconforto com a incerteza, né? A incerteza, ela é a norma, né? Então, a gente não tem mais certezas e nem a gente sabe que solução vai funcionar. Porque problemas complexos são problemas de muitas variáveis, né? São problemas que estão muito interconectados para a gente ter a certeza se uma possível solução vai funcionar. E é por isso que a gente precisa ter um espaço para o erro, né? Porque a gente vai experimentar algo e a gente só vai saber se o resultado atende à expectativa depois que a gente testa, né? Problemas complexos não são problemas como pregar um prego na parede, né? Que você tem um procedimento, né? O quadro caiu, né? O prego não está forte o suficiente. Então, eu já tenho um procedimento, né? Eu pego um outro prego mais robusto, eu bato o prego, eu coloco o quadro e eu já sei de antemão que essa solução vai funcionar, né? O pneu furou, eu troco o pneu, eu tenho certeza que o carro vai voltar a andar. Problemas complexos não são assim. Problemas complexos são problemas vivos, problemas onde as relações humanas elas fazem parte do problema e muitas outras variáveis que estão entrelaçadas. Então, a gente não sabe se aquilo que a gente pensa que é a solução, de fato, vai funcionar, né? Então, acho que você tocou nesse ponto, né? E bastante interessante. E isso que você falou no final também, né, Conrado? Assim, a importância das relações dentro e fora das organizações, né, gente? Tudo é sobre ser humano. O fornecedor é um ser humano, o parceiro é um ser humano, o cliente é um ser humano. Então, por trás, né, desses rótulos, desses títulos, tem um ser humano. Tem um ser humano que tem problema, que tem filho, que tem pai, que tem mãe, que sofre. Então, a gente consegue relações sustentáveis de negócio quando a gente consegue se conectar humanamente com essas pessoas. Não tem quem substitua a gente se a gente tiver conseguido estabelecer uma relação de confiança firme. Pode oferecer um preço mais baixo, que a pessoa não vai querer trocar, porque a confiança vale muito mais. Porque a possibilidade, né, de você ter negócios de longo prazo, ela está pautada na confiança e não nesses artifícios de curto prazo, né? Um preço mais baixo, é uma promoção. Isso até garante uma transação no momento, mas não garante relações de negócio de longo prazo. Então, acho que resumindo aqui a nossa conversa, né? Tudo é sobre ser humano, né? Então, a gente precisa de abordagens que sejam coerentes com isso. A gente precisa parar de usar abordagens, né, que são prescritivas, que desconsideram que por trás de tudo isso tem alguém que sofre, alguém que tem um comportamento hoje, que tem outro amanhã, alguém que tem relações diferentes dentro daquela empresa que eu atuo e que é só naquela empresa, que aquela empresa tem pessoas diferentes de qualquer outra empresa, então não adianta querer encaixotar isso, né, num quadradinho pronto porque deu certo no outro lugar. A gente precisa deixar esses organismos vivos se manifestarem, emergirem, né, Valéria? Para que, a partir daí, a gente possa, junto com essas pessoas,
significar o que está acontecendo e possa entender o que é que pode ser feito para melhorar a partir daí. Então, não é à toa, gente, que essas novas abordagens, elas são todas fundamentadas nas ciências naturais. Isso é um conhecimento muito novo no mundo corporativo, né? Então, as referências que a gente tem e que estão nos ajudando, né, com esse trabalho de agilidade de negócios, como David Snowden, ele é um antropólogo que estuda a complexidade onde há seres humanos, a Cynthia Kurtz, né, que eu não preciso nem falar que eu sou fã, né, terminou se tornando uma pessoa muito próxima, é uma bióloga, né, que trouxe essas abordagens que a gente utiliza de sense-making, que a Valéria comentou, né, que ajuda as pessoas a significar, a enxergar o que está acontecendo. Então, são novos conhecimentos, novas fundamentações que estão por trás disso. O que a gente tinha até então eram abordagens fundamentadas nas ciências exatas. São as metodologias, os frameworks, né? Até a palavra framework veio da engenharia, né? Então, essa coisa prescritiva, o passo a passo, isso funciona muito bem, né? A gente não está aqui desmerecendo a importância desses conhecimentos especializados. Isso funciona muito bem quando o conhecimento especializado ele é suficiente para resolver os problemas. Mas quando a gente tem problemas complexos, que envolvem relações, que envolvem o ser humano, que é a maior parte dos problemas que a gente tem dentro das organizações, somente o conhecimento especializado não resolve. A gente precisa dessas abordagens que nos ajudam a significar as coisas. Ô, Tati, deixa só aproveitar, já que você deixou eu falar por último, eu acabo estendendo. Mas eu usava muito o exemplo para a gente entender ali a dinâmica, né, para os times, eu falava assim, olha, eu tenho uma clínica e eu quero construir uma segunda unidade dessa mesma clínica. Isso é um problema simples ou é um problema complexo? É um problema simples porque é subir o prédio. Eu sei subir o prédio, eu sei como é que eu coloco, como que eu calculo, faço o prédio e subo. Agora eu quero fazer uma clínica para que eu tenha um desfecho clínico melhor. Como que funciona, né? Aí entrava um outro cenário. E aí um dia eu estava conversando com a gerente de obras, né, do hospital, e ela contando sobre subir prédio, né? Ela falou, porque a gente vai subir. Ela falou, Conrado, eu cansei de ir para a delegacia por conta disso, porque o vizinho reclama, eu preciso ver não sei o quê, eu preciso pensar em tal coisa. Eu falei, Carol, eu nunca mais vou falar que subir um prédio é um problema simples, porque não é. E ela contando todas essas interações e essas intercorrências, esses imprevistos que estão envolvidos na obra. Então, isso também me chamou a atenção. Às vezes, mesmo aquilo que é uma solução mais simples, né, ela demanda interações e tem a sua complexidade envolvida. Então, queria Exatamente, só fazer esse... Conrado. Assim, os problemas, eles não são cada um na sua caixinha, né? Os problemas, eles também são entrelaçados. Então, um problema que, teoricamente, ele é resolvido com conhecimento especializado, né? Que é isso que você trouxe, né, Conrado? Tem uma complexidade envolvida, porque tem coisas que precisam ser resolvidas, que precisam de relações, né? Que precisam, não é só o conhecimento especializado que resolve, né? É necessário que haja algumas ações, algumas interações diante da imprevisibilidade do que pode acontecer, né? Então, gente, a gente já está quase terminando o nosso tempo, infelizmente, e para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu vou pedir para o Paulo, para a Shirley, para o Fábio, para a Valéria e para o Conrado deixarem uma mensagenzinha final, curtinha, mas algo que vocês, né, que veio na mente de vocês e que, poxa, eu gostaria de deixar essa mensagem para fechar aqui o nosso encontro, porque ela é relevante, né, para quem estiver me ouvindo. Vou começar com você, Shirley, que foi a primeira a compartilhar. Então, falamos tanto do cinto de utilidades, né? Parece que todo mundo tem aí, né? Invisível e potente, né? Que bom saber que eu não estou sozinha com essa metáfora. Então, que nosso cinto de utilidades ele seja útil se realmente a gente tiver esse olhar para as pessoas, essa prática para as pessoas e essa visão orgânica necessária no cotidiano atual dos nossos negócios. Legal, Shirley, obrigada. Paulo? O que me fica, Tati, é a expectativa, né, de implantação da agilidade de negócios na esfera pública,
Até sempre que eu pesquiso alguma coisa, eu vejo a utilização das ferramentas, né, do cinturão, do cinto do Batman, ou até mesmo do design, né? Mas na agilidade mais estratégica, que deve ser o início de tudo, eu tenho visto pouca coisa. Não sei, talvez você tenha conhecimento de mais literatura sobre isso, mas então da nossa parte fica essa expectativa de aprender mais e de repente a gente ser um ambiente, um piloto, né, onde a gente possa até descrever mais essa experiência dentro de um órgão público, né? Já que a gente fala sempre na agilidade assim, no cliente, no negócio, a gente tem, né, um ambiente um pouco diverso, diferente disso, né, mais que eu entendo como totalmente adequada à aplicação. Então, eu fico com essa expectativa sempre. E sempre que eu aprendo com os colegas aqui, assim, fico também assim, bem inspirado aí, uma expectativa bem positiva de que há um caminho bem legal aí pela frente. Muito legal, Paulo. Isso que você falou é interessante, né? Normalmente se fala muito de agilidade de negócios no setor privado, né? Mas se a gente pensar bem, né, Paulo, tudo que a gente faz no mundo, independente de ser setor público ou privado, a gente faz para atender a necessidade de alguém, né? O ponto de partida é sempre deixar uma necessidade atendida, uma necessidade humana atendida é o que está por trás de tudo. E isso independe de onde a gente está, né? Então, por isso que é algo muito mais profundo e muito mais amplo, né, do que simplesmente aprender práticas e implementar ferramentas, né? É algo que nos possibilita conectar humanamente com o outro, seja esse outro cidadão, seja esse outro um cliente, um fornecedor, um parceiro de negócio, tudo é sobre atender necessidades humanas, né? Tá, isso é uma coisa que eu lembrei. Há uns 2 anos atrás, numa pós-gestão geral, que estava fazendo, teve uma disciplina de planejamento, e nessa disciplina teve o tema, né, métodos ágeis. Gente, eu achei um saco. Acho que o professor saiu lá no material tirando todas as ferramentas do cinturão que vocês falaram aí, né? Lean, não sei das quantas, X para cá, X para lá, isso. E ele ficou descrevendo assim, aquilo ali, gente, o que é isso mesmo? Coisa chata isso, né? Eu fiquei assim um pouco com essa impressão, né? Tanto que a minha descoberta do que seria isso foi realmente a partir desse trabalho que a gente começou a fazer juntos aí, de saber que realmente a coisa é bem mais do que isso, né? Legal, Paulo, fico feliz. Fico feliz que você tenha descoberto que não é tão chato assim, né? Que pode ser muito legal. Não, na verdade é lindo. Muito legal. Valéria, qual que é a sua mensagem? Eu queria só dizer assim que falar um pouquinho do que o Conrado falou, né? Às vezes a gente fala o óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. Mais do que as ferramentas e o modelo de trabalho, que é excelente, ajuda muito, dá norte, sabe? Você se encaixa, é valor. Eu tenho percebido isso muito na prática, sabe? Não importa como você vai fazer, importa que valor que você está gerando. Então, acho que é legal a gente prestar muito mais atenção no valor que eu quero gerar com aquilo, do que, de fato, o framework, o modelo que eu estou fazendo. O modelo se encaixa no valor que eu quero gerar e não o contrário. Muito bom, Valéria. Excelente reflexão. Fábio. Legal. Eu acho que algo que ficou bem claro para mim aqui durante a conversa, e também um pouco sobre o meu depoimento, né, é que, bom, tudo é sobre pessoas. E a pessoa, eu acho que todo mundo que está aqui nesse Zoom aqui também atua com negócios, com certeza, e aí, provavelmente com agilidade também, né? E aí, dentro desse processo, desse trabalho do dia a dia, não esqueça de você, né? Porque você é uma pessoa transformadora que está ajudando ali, mas você também não pode esquecer de você. A gente falou aqui sobre diálogo e sobre escuta, né? Escute o outro, escute também. Queria deixar essa mensagem, né? Também escute os seus sentimentos, as suas necessidades, não só do outro. Excelente, Fábio. Muito bom. Conrado.
É, acho que acho que tem a ver com o que o Fábio falou até, mas assim, enfim, saiba que às vezes é mais simples do que parece, né? Acho que é isso. Assim, tem um artigo que eu gosto bastante também, e ele fala muito sobre as pessoas se acharem tão especial que a solução mais simples não funciona, né? Então eu tenho um problema que ele é tão especial que não é possível que seja eu pegar uma coisa que está aqui, que todo mundo está fazendo, que é trazer agilidade para cá e colocar. Tem que ser alguma coisa diferente de outro mundo que ninguém sabe qual é a solução. E não é isso, é a solução mais simples e óbvia que realmente vai fazer a diferença. Acho que é persistir nisso, né? Acho que é entender isso. Muito legal, Conrado, obrigada. Gente, eu queria só deixar uma mensagenzinha final aqui para vocês antes da gente encerrar. A gente está com uma iniciativa de incentivo para quem está em transição de carreira, para agilidade, ou para quem está iniciando. Se vocês souberem, eu imagino que vocês que estão aqui nos ouvindo agora já são mais experientes, já têm mais tempo de jornada, mas se vocês souberem de pessoas que estão nesse conflito, querem iniciar na carreira de agilidade, não sei por onde começar, ou quero mudar de carreira, né? Peça para entrar em contato com a gente, né? Para a gente tentar ajudar, tá bom? Eu gostaria de finalizar, então, agradecendo a presença de todos vocês. Entrem, se vocês tiverem, né, interesse pelo tema, se conectem com a gente nas mídias sociais, seja no LinkedIn, no Instagram, no Face. A gente está sempre postando muitas iniciativas gratuitas, não necessariamente são iniciativas pagas, né? Então, para pessoas que querem começar a se aprofundar, não querem começar investindo, fica conectado lá, né? A gente tem esse viés, né, de tentar ajudar as pessoas que estão com alguma coisa travada, que, né, tem algum impedimento, que estão com dificuldade de avançar. Se conecta com a gente, que a gente tem todo o interesse, né, de formar uma comunidade forte, né, de promover discussões, enfim. Então, mais uma vez, muito obrigada, agradeço aí também Paulo, Shirley, Fábio, Valéria e Conrado pela excelente conversa, por terem dedicado aí uma horinha aí do final do dia de vocês para a gente bater esse papo. Super obrigado, né? E a gente continua conectado. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau, gente. Pessoal, boa noite. Boa noite, até mais. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.